Olá, queridos irmãos. Estamos aqui hoje para abordar esse tema, o que é a justiça de Deus. Estamos aqui com ela, com a nossa pastora Vânia Ramiro, que vai nos explicar nesse podcast de 2 horas o que é o significado da justiça de Deus e como ela foi abordada no Velho Testamento, no Novo Testamento e como ela pode impactar a vida dos nossos irmãos que estão em casa sofrendo e tendo um manual de Cristo com eles. Vamos lá então com a nossa pastora Vânia Ramiro. Ok, tudo bom, Roberto? Estamos aqui hoje para a gente falar sobre justiça. E a justiça de Deus foi mal interpretada no Velho Testamento. No Novo Testamento também. A igreja não entende o que é a justiça de Deus. Eles pensam que justiça tem a ver com mérito, tem a ver com esse sistema. Você faz bem, você ganha. Se você não faz bem, você é punido. E não tem nada a ver com isso. A justiça de Deus tem a ver com tudo, com quem Ele é, com tudo que Ele fez por nós através de Jesus. É assim que nós entendemos a justiça de Deus. O trono dele é baseado em justiça e equidade. Então, essas são a base do trono de Deus. Então, quando a gente pensa no Velho Testamento em justiça, a gente pensa do mesmo jeito que pensa justiça no Novo Testamento. Não é diferente, porque fala do caráter de Deus, fala da integridade de quem ele é, fala da fidelidade dele, da bondade dele. Então, nada mudou. Continua a mesma coisa. Continua do mesmo jeito. Só que no Velho Testamento não tinha Jesus. Jesus aparece no Novo Testamento. Mas Jesus é uma pessoa que não aparece de forma escrita. Mas Deus criou tudo pela palavra dele. E a palavra é Jesus. João 1:1 vai dizer que Jesus é... No princípio era o verbo e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Então, Jesus é uma pessoa que estava com Deus em tudo. Aí, Hebreus 1:3 vai dizer que ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, Jesus é quem sustenta tudo que foi criado por Deus. Tudo que ele fez está baseado em Jesus, está baseado no que Deus falou. Então, eu falo bastante sobre integridade da palavra. Por que integridade da palavra? Porque se você conhece Deus, se você conhece a palavra, você conhece Deus. Exato. Se você... Ele diz que Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Isso é Hebreus 1:2. Então, nós temos que entender que Jesus é a expressa imagem de Deus. É errado dizer que a gente não conhece Deus, porque ele está explícito na palavra. Ele está explícito em quem ele é, como ele age, como ele faz, como ele criou todas as coisas, como ele fez o homem, como ele ensinou a autoridade ao homem, como ele dotou o homem de toda a capacidade. Então, a gente vê o caráter de Deus em toda a criação. Entendi, pastora. É assim, eu tô me deparando com esse cenário novo, né? Porque eu venho de exatas. E você também, como é da área de formação acadêmica de direito, você vê como é que é fácil, né? Você tem um manual, você tem que seguir o manual. Se você tem a Bíblia, é o passo a passo do cristão. Sim. Eu queria entender, pastora, como é que as pessoas conseguem ser manipuladas e se, como é que eu posso te dizer, se você que está em casa e está nos assistindo, entender melhor essa pergunta, vou até formular para quem está em casa. Como que pode uma pessoa estar com o manual da vida de Cristo, de poder viver o melhor de Cristo, de poder viver a justiça de Deus, e ela não consegue ler esse manual e entender que já está escrito? Então, tudo que a pessoa precisa para poder desfrutar de tudo que Deus fez, Jesus, e deixou tudo já escrito para a gente. Eu queria entender como é que é isso, porque assim, se as pessoas que nós estamos assistindo hoje são pessoas de diversos níveis sociais, de educação, diversos níveis de educação, mas assim, como que pode a mesma pessoa que compra uma TV, essa TV aqui, ela compra a TV, ela segue o manual para poder colocar ela, esse móvel aqui, ela compra e segue o manual para montar, mas como com a Bíblia, ela não consegue colocar a Bíblia na sua essência de DNA. Entender que nós somos feitos filhos. Nós somos filhos de Deus. Isso Sim. que eu quero entender, porque assim, eu não consigo entender. E essa mesma pessoa que pega essa mesa aqui e segue o passo a passo da montagem. E não consegue seguir o que está escrito na Bíblia. É isso que fica encabulado com isso, pastora. Eu vejo que as pessoas são várias coisas. A palavra fala de sofisma, fala de fortalezas, a palavra fala de
de engano, de altivez, que a altivez é soberba. Então, as pessoas colocaram na mente delas, ou elas foram criadas assim, e durante os anos eu digo que o diabo fez um bom trabalho. Mesmo ele não sendo nada, Jesus tornou ele nada, zerou o poder dele, mas os cristãos ainda dão muito poder ao diabo. E nesse negócio que dá muito poder ao diabo, eles aceitam que a palavra não tem poder, que a palavra não funciona. Eles aceitam que é um livro histórico que vai ser colocado em casa e que não serve para nada. Serve só para quando eu estiver querendo ver uma história bonita, mas não é disso que a Bíblia trata. A Bíblia trata, é um romance de Deus com o homem. É um manual que Deus criou e diz como o homem se dá bem em todas as áreas da vida dele. Amém. Só que as pessoas não entendem isso. É tipo, elas acham que abrir a Bíblia no Salmo 91 ou no Salmo 23 e deixar aberto vai mudar a condição dela. Mas tudo foi feito com a palavra. As pessoas deviam pensar. Às vezes eu acho que as pessoas têm preguiça de pensar, de raciocinar. Ela tem preguiça de assumir que aquele pensamento é dela. Porque tudo irreferente a ela, ela tem uma baixa autoestima, ela tem uma falta de identidade. As pessoas têm muito falta de identidade. Elas repetem o que outras pessoas dizem, mas elas não têm coragem de assumir que elas estão falando aquilo. Então, sempre é culpa de alguém, sempre é culpa do outro, a responsabilidade é do outro. Então, com a Bíblia, elas fazem a mesma coisa. Elas colocam que a palavra de Deus não funciona, que está escrito, mas não é bem assim. Você disse, você é da área de exata, eu sou da área de direito e eu entendo que o que está escrito nos códigos funciona se praticado. A Bíblia é a mesma coisa, mostra a criação, mostra tudo que Deus queria com o homem em relacionamento, ele colocou tudo dentro de um relacionamento. Mas as pessoas não queriam, as pessoas queriam regras, lei, e Deus deu. Só que mesmo com a lei, com as regras, eles não foram capazes de cumprir. E a Bíblia foi andando nisso tudo. E a história está sendo contada até que chega Jesus e cumpre todas as exigências da justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a condição de você estar diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Isso não é muito precioso? Muito, muito. Isso é muito bom. 2 Coríntios 5, versículo 17, diz, portanto, agora todos nasceram de novo. Aqueles que nasceram de novo têm uma nova vida nele. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E por anos eu ouvi pessoas dizendo na igreja, mas nada mudou aqui fora. Mudou sim. Nada mudou no seu cabelo. Sim, no cabelo não, mas mudou sim, porque era a morte que eu vivi e agora eu vivo vida. Então mudou aqui fora também. Meu corpo físico começou a desfrutar saúde divina. E as pessoas têm dificuldade de fazer essa transição. Jesus veio para me dar tudo aquilo que eu sozinho não conseguia. Eu não conseguia estar diante de Deus sem pecado. Jesus veio e me colocou nesse lugar. Ele tomou meu lugar, me substituiu e se identificou conosco. Entrou no mundo de forma legal, cumpriu a lei e os profetas, está tudo escrito, sabe? Tudo. E Jesus cumpriu tudo isso, que era toda a exigência do mundo espiritual. E ele precisava, o diabo roubou a autoridade do homem no céu. Agora Jesus não podia roubar, não podia usar meios escusos, ele não podia fazer de forma ilegal. Ele tinha que fazer de forma legal, ele tinha que descer ao inferno e sei que os religiosos agora não gostam desse assunto. Mas, independente se você gosta ou não, Jesus fez. É como o povo não gosta das cartas de Paulo, porque acha que Paulo não escreveu, foi algo da cabeça dele. Mas Paulo teve uma revelação de Jesus, mudou a vida dele radicalmente, aceitou a justiça de Deus, porque só Paulo, aceitando a justiça de Deus, é que ele sairia da condenação de ter matado tantas pessoas. Será que a gente não pensa nisso? Só ele aceitando que era uma nova criatura em Cristo, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, é que ele andaria nesse poder da justiça.
E a justiça não é uma questão de mérito. Não é uma questão de mérito. As pessoas ficam com raiva. Ah, mas as pessoas pecaram a vida toda e agora são cristãs. Sim, você não morreu por ninguém. Do que é que você está reclamando? Você não apaga pecado de ninguém. Você não dá saúde divina a ninguém. Você não dá provisão completa em área nenhuma. Nós não damos. Então é isso que eu e você temos que pensar. A justiça é de Deus. É o caráter dele, fala da verdade dele. Ele colocou numa condição que todas as pessoas teriam acesso à justiça dele. Através de quem? Através de Jesus. Sozinho eu não consigo, você não consegue. Não. Você não consegue. Mas quando eu me uno a Cristo, eu me torno um só espírito com ele. 2 Coríntios 5:17 vai dizer isso. Então, eu preciso entender a justiça de Deus, que não é o sistema de mérito, quantas vezes eu vou à igreja, quantas vezes eu sou boa, quantas vezes eu faço obra social. Não está baseado em nada disso. Não é por quem eu sou, é por quem Jesus é. Não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez. Justiça de Deus se baseia nisso. Amém, né? Nada melhor do que uma explicação dessa. Se você que está aí nos assistindo, está em casa, pensa um pouco. O que Jesus fez por você? O que Deus fez por você? Pastor, eu vou pegar um gancho aqui também. Lá em Gênesis 1:26. Esse versículo, todo cristão tem que saber esse versículo. Você é cristão, você tem que dever de saber esse versículo. Porque assim, diz assim, ó. E no 26 ele diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa imagem e semelhança. Olha só. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, assim, no Velho Testamento, o religioso vai entender isso. Se eu sou feito imagem e semelhança de Deus, o que eu venho perdendo ao longo da evolução da humanidade foi o quê? Foi minha autoridade. Sim. Então, por isso que as pessoas estão hoje dentro de igreja com doença. Sim. Mas aí que tá, o início está aqui. Não vou entrar nem no mérito de como deveria ter sido realocado esse versículo na Bíblia, não. Como é que deveria ter sido Gênesis, mas aqui já está escrito. Porque Gênesis começa com livro. E as pessoas que têm em casa que conseguem ler bastante livro, sabem que o início está perfeito. Você começa um livro dando sequência na evolução. Então, Deus faz tudo em 6 dias e ele deixou melhor o quê? O ser humano. Sim. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí uma pergunta assim, além dele fazer, ele deixa escrito. Sim. Minha mãe me fez, com meu pai, eu tô aqui. Mas assim, eu tenho a herança que já foi me dada. Sim. Eu perco minha identidade com essa herança de acordo com a minha conduta durante a vida. Sim. E é isso que eu quero entender, como que as pessoas, pastora, e assim, o cristão, ele tem muitos anos dentro de igreja. Eu acho legal isso, porque eles têm muitos anos. A prática conduz o quê? A perfeição. Mas a prática do cristão tem que ser o quê? Na Bíblia. Então, cada vez que você lê mais a Bíblia, mais você fica em entendimento da palavra. Automaticamente você vai ter o quê? Ganho na área da sua fé, vai aumentar, e você vai acabar de ter dúvida. Ao ponto que hoje, pastor, eu estou passando pelos hospitais e falo assim, onde tinha que ter um hospital, tinha que ter uma igreja. Onde que tinha que ter uma cadeia, uma delegacia, tinha que ter uma igreja. Porque é mais barato para a gente gastar dinheiro. Para a gente, sim, você que está em casa, que vocês pagam bastante impostos por isso, é melhor você ter o quê? A igreja do que você ter uma delegacia. Que delegacia é a consequência do seu pecado. A igreja previne, a palavra previne. Sim. E eu acho que isso tem que ser falado, pastora, porque assim, não dá mais para a gente poder viver esse evangelho. Porque esse pouco tempo, eu fico totalmente revoltado quando eu vejo uma pessoa que está dentro da igreja com doença. Uma pessoa dentro da igreja com falta. Eu falei, façamos um homem a nossa imagem e semelhança para que ele domine. Por isso que eu digo que o diabo fez um bom trabalho, ele minou a autoridade. Às vezes as pessoas cristãs também perguntam por que pessoas que não são cristãs estão prosperando? Justamente por causa desse versículo. Porque Gênesis 1, 26 e 27, como você leu, ele diz que Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então somos iguais a Deus. Sim. Foi uma coisa que a serpente, que Satanás, através da serpente, roubou de Eva. Ela disse, olha, não é bem do jeito que Deus disse.
Não é assim. Então, ele sabe que quando você tiver o entendimento, seus olhos vão se abrir e você vai ser igual a Deus. A resposta de Eva deveria ser: eu já sou igual a Deus. Mas essa mesma dinâmica a gente vê nos anos que se passaram e hoje na sociedade. O diabo diz muitos relatórios. As pessoas dizem muitos relatórios errados e as pessoas aceitam. Aceitam que não são nada, aceita que não são imagem e semelhança de Deus. Aceita, é uma questão de identidade. É uma questão de você aceitar o que Jesus fez, aceitar o que Deus fez. Como foi que Deus criou você? Como Deus te criou como filho, como filha, como semelhança dele, Amém. Que tem o mesmo poder, e ainda te deu uma palavra, que essa palavra é o poder dele. Aí Jesus, no princípio ele era o verbo é a palavra em ação. A gente estudou português, a gente sabe, isso é básico, é raso demais, é simples demais também. Então, mas as pessoas não param para pensar que a responsabilidade, a autoridade de abrir esse livro é minha, não é do pastor. Não. Essa Bíblia tá à disposição, não é só dos pastores, é de cada ser humano. Mas as pessoas acham que é mais importante a profissão, é mais importante os relacionamentos, é mais importante qualquer outra coisa, menos a Bíblia. A Bíblia é o manual do ser humano. Deus deixou a Bíblia escrita para você entender o que você deve praticar, o que você deve entender a respeito dele. É assim, é lendo a Bíblia que a gente vai entender. É lendo a Bíblia que eu vou entender como Deus criou todas as coisas. Que eu vou entender que o plano de salvação é o plano de Deus. E ele viu no Velho Testamento todo que as pessoas estavam fazendo errado. E aí ele disse, olha, porque quando chega em Moisés, sobe para o monte Moisés, Arão e o povo. Era para vir o povo. Deus queria relacionamento. Mas aí o que as pessoas fazem? Elas não querem relacionamento com Deus. Por isso que elas seccionam essa coisa. Elas transportam, sabe? Elas colocam para o pastor, você conhece Deus, você ora. Mas ela não quer desenvolver a própria fé. Relacionamento, né? Ela não quer relacionamento com Deus. Porque quando eu assumo que eu tenho um relacionamento com alguém, eu vou ter que desenvolver fidelidade em relação àquela pessoa. Eu vou ter que desenvolver comprometimento. Eu vou ter que, se eu ando com ela, eu vou ter que andar como ela anda. E aí, muitas vezes, o que a gente vê é pessoas que elas querem os benefícios de Deus, mas elas não querem se comprometer com o manual dele. Não querem se comprometer com o estilo de vida que é Cristo, com o cristianismo, entende? Não com o judaísmo, que você não é judeu. Judaísmo é o que Moisés escreveu, mas Jesus cumpriu tudo. Não tem mais necessidade de eu e você cumprirmos a lei. Romanos 10, versículo 4, ele diz, o fim da lei é Cristo. Amém. Para aquele que crê nele, são 613 leis. Então, os 10 mandamentos foram deixados como Deus solução para nossos relacionamentos interpessoais. Ele deixou aqueles 10 mandamentos. Mas não são só 10, são 613. E olha, na hora que as leis desceram, as tábuas da lei desceram, Moisés chegou lá e encontrou Arão e o povo já sacrificando a um Deus estranho. Eles não disseram que ia esperar, mas eles não esperaram, eles fizeram segundo o ego deles. Foi como eu falei com você. A Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 10, ele vai dizer que derrubamos sofisma, altivez, todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Cristo, com a palavra. Então, quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás usou a palavra. E parece que as pessoas não pensam sobre isso. Por quê? Porque elas nunca leram. Mas Jesus venceu o diabo naquela tentação do deserto, em Lucas 4, que é o capítulo todo, ele dizendo, ele dizia a palavra, e ele dizia a palavra que era Jesus. Ele dizia a palavra, e Jesus rebatia com a palavra. Jesus o venceu com a palavra. E como é que as pessoas hoje querem vencer? Elas querem vencer na força delas, do jeito delas, na altivez dela, no engano dela, na soberba, no ego delas. Do jeito delas dá certo. Não dá, o manual está aqui. Não adianta, o manual de Deus está aqui. Amém.
Então, eu e você precisamos atentar que essa Bíblia tem um nome, essa Bíblia é minha. Por isso que eu amo os ensinamentos de Paulo. Paulo diz, é a minha palavra. Ele chama a responsabilidade para ele. Mas o que mais eu vejo nas igrejas é as pessoas não querem a responsabilidade sobre elas. Elas querem que alguém pense por elas. Elas querem que alguém diga o que elas têm que fazer. Elas não querem assumir a própria responsabilidade de aceitar que na mesma cruz que Jesus levou doença, que ele se tornou pecado, ele levou doença, levou falta, levou todas as coisas. Ele arrancou do meio de nós esse negócio todo. Eu só tenho que aceitar que tudo se fez novo. Mas elas querem continuar dando desculpa que estão doentes para ter a empatia de pessoas que não têm condições de pagar suas próprias contas, porque elas vivem naquele ciclo de ter, não ter, paga, não paga, sabe? Sim, E sim. elas não crescem. Elas não crescem em responsabilidade, elas não crescem em área nenhuma. Elas ficam presas naquela roda viva, sabe? Naquela... O velho ciclo, né? Um ciclo que não acaba nunca. Uma hora ela está em cima, outra hora ela está embaixo. Então isso é muito danoso para o povo de Deus. Quando é tão simples, o manual está na nossa boca e no nosso coração. O manual está diante dos meus olhos. Por isso que Deus diz a Josué, medita de dia e de noite. Ser forte, seja corajoso. Mas muita gente hoje não tem coragem nem de se levantar da cama. Elas não têm coragem de sentar e abrir a Bíblia. Então, você precisa ouvir o que Deus diz. Quando ele diz a Josué, no livro de Josué 1:8, ele diz, ser forte e corajoso. Medita de dia e de noite, para que te vá bem em todas as coisas. Ele está dizendo para mim e para você qual é o segmento, como é que a gente vai prosperar em todas as coisas. Meditando de dia e de noite. Mas aí as pessoas meditam de dia e de noite em relacionamento, em sentimentos, em tudo que é dos sentimentos delas. E elas, o quanto eu estou ganhando, o quanto eu estou gastando, o quanto eu tenho, o quanto as pessoas estão vendo, o que elas estão dizendo de mim, quando elas poderiam fechar todas essas portas e dizer assim, olha, eu vou me dedicar em entender como eu funciono. Deus já deixou na palavra dele como eu funciono. Eu vou viver essa justiça de Deus. Eu vou viver como Deus me criou para viver. Imagem e semelhança dele. E assim, pastora, pegando o seu gancho aí, tem 2 ganchos aqui que eu quero pegar de tudo que você falou. Exemplo, um foi Moisés. Eu sei que o espírito religioso, ele quer colocar Moisés à frente de Jesus. Erradamente ele faz isso. Por que ele faz isso? Porque as pessoas não lerem. Não lerem a palavra, não lerem a palavra. Mas assim, a questão de não só de não ler, pastora, é de não entender, meu irmão. Porque as pessoas precisam entender o que está escrito. Se Moisés fosse tão importante para Deus, ele tinha sido arrebatado. Quem foi arrebatado no Velho Testamento foi quem? Foi Enoque e Elias. Aí já começa já. Peraí, se você fosse tão bom para Deus, Deus tinha te arrebatado. Já começa aí. Mas não quero nem entrar nesse mérito, não. E uma outra coisa é quando Jesus é tentado no deserto. 40 dias e 40 noites. Mas quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou as práticas na carne? Não. Você que está em casa religioso, você pega aí, Lucas 4, não é isso? Lucas 4. Lucas 4. Pode abrir lá. Jesus tentado no deserto. As armas que Jesus usou contra o diabo foi a palavra. Sim. Isso é bom demais de falar isso, porque assim, eu vejo os religiosos, pastor, é que assim, se você tem uma planta, se você tem uma árvore, a árvore dá um fruto. Se o fruto está ruim, você não toma conta do fruto, você cuida da árvore. Sim. Nós somos seres espirituais. O que as pessoas estão vivendo? E dá muito meu coração falar isso para você. Porque assim, elas querem fazer prática na carne e querem alcançar o espírito. E quando eu pego você falando Lucas 4, eu falo assim, pô, peraí. Jesus não usou jejum, não usou a prática religiosa de romanos para as pessoas se ajoelharem dentro de igreja. Você quer ajoelhar, beleza. Mas tem a pessoa que está em casa que não tem perna. A pessoa que tem dificuldade de se locomover, como é que ela vai se ajoelhar para adorar a Deus? Não precisa adorar desse jeito. O Espírito Santo está dentro de nós. Sabe, fazer com que o nosso povo fique passado, antigo, sabe? Enquanto a gente está vivendo no pleno século XXI. E eu vejo que as práticas religiosas, elas têm sempre o mesmo circuito. Como é que é? Nós somos feitos mais semelhantes do nosso Deus. Sim. Ao longo da nossa vida, o diabo ele faz de tudo para fazer com que nós
nós perdemos o quê? Autoridade. Nossa autoridade. Ele é sempre a mesma coisa. Quem está em casa que é cristão sabe disso. O diabo nunca vai mudar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O que ele vai fazer? Ele vai só mudar as armas dele. Mudar de pessoas. Vai mudar de pessoa e vai continuar o mesmo objetivo. Sim. Assim mesmo, nosso Deus é o Deus imutável. Então você imagine que você faz uma criatura. Se você tem um filho, você fez o seu filho. Você vai passar para ele tudo que ele tem de melhor. Tudo que você tem de melhor, você passa para ele. Sim. E quando Jesus é tentado no deserto, veja assim, ele foi tentado, mas ele usou o que? A própria palavra. Ele usou a palavra. Usou o que? A palavra. Ele não usou o que as pessoas estão fazendo. Ele não usou meia palavra. Não. Ele não usou as artimanhas do diabo, que era enganar e era roubar, era destruir a vida dele. Não, ele usou a palavra. Ele usou a palavra. E ele foi tentado na hora mais... Ele foi tentado numa hora de fragilidade. Ele estava 40 dias sem comer. Ele estava 40 dias de fome. O Espírito Santo tinha levado ele ao deserto. O que era que Deus queria comunicar a Jesus, a gente vai saber logo depois, porque Jesus estava sendo treinado para a crucificação, Jesus estava sendo ensinado a respeito de tudo que ele ia passar. Então ele foi tentado e o diabo veio justamente nessa hora, ele ofereceu pão, ele ofereceu e foi na hora que Jesus estava fraco na carne, porque a carne dele estava 40 dias sem comer. Mas foi algo que ele poderia mudar a qualquer hora. A gente vê no final que os anjos vieram e o serviram. Ei, peraí, ele tinha anjos para servi-lo. Entende? Só que são detalhes que as pessoas nunca param para ler. Elas não leem nem o que Jesus falou. Jesus o tempo todo, ele diz, olha, mas está escrito. E ele diz o que está escrito. Amém. Ele diz exatamente o que ele precisa dizer ao diabo. Então, se Jesus venceu o diabo com a carne fraca, não é? Sem comida, com a palavra, como é que nós vamos vencer e estabelecer tudo hoje na nossa vida? Jesus já deixou exemplo. Por mais fraco que você esteja, se você declarar a palavra é o poder que você precisa para manifestar aquilo que você está declarando. Aí, Romanos 1,17, ele diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Para a salvação de todo aquele que crê. Nisso conhecemos a justiça de Deus. O meu justo viverá da fé. Da fé em quê? Da fé na palavra. O justo de Deus vive. Ele vive, o justo de Deus vive na palavra. Então, eu e você precisamos entender que essa é a justiça de Deus. Viver na palavra, viver em Cristo. Cristo é a palavra revelada. Cristo é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nisso não tem acepção de pessoa, se é grego, se é judeu, se é livre, se é escravo. Não importa se é fêmea ou macho, não importa. Ele acabou com toda divisão. E ele colocou, o meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. E 4 lugares na Bíblia falam a mesma coisa. O justo vive da fé. Agora, quem é esse justo? É aquele que aceita que Jesus veio em carne. É aquele que aceita que Jesus fez de tudo uma nova criatura, e que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E quando esse versículo de 2 Coríntios 5,17 fala que tudo se fez novo, eu fico pensando, se você vivia doença, agora você vive saúde. Se você vivia pobreza, agora você vive provisão. Se você vivia uma outra coisa, qualquer outra coisa, dor, doença, enfermidade, agora você vive saúde divina. Amém. Se você vivia tormento na sua alma, agora você vive paz. Então, eu aprendi nesse manual o que foi que Jesus fez e beneficiou minha vida. Então, o cristão tem que parar de aceitar o relatório de igrejas tradicionais, de igrejas que estão baseando a vida cristã numa série de faça e não faça. Isso está tudo errado. Colossenses 2 vai dizer, isso não tem proveito nenhum contra as obras da carne. Paulo vai nos ensinar em Gálatas 5,22 que o fruto do Espírito
Eu nem gosto de falar do fruto das obras da carne, de Gálatas 5,19. Eu não gosto, porque as pessoas já sabem. Elas já praticam sem ninguém ter ensinado, porque a gente aprende desde criança a viver na carne. Só que eu tenho a vida no Espírito, eu nasci de novo, e agora eu tenho fruto do Espírito dentro de mim. Aí já tem outra linha teológica que vai brigar e vai dizer que o fruto é do nosso Espírito, o fruto é do Espírito Santo, só vem quando Ele quer. Ele é o meu Espírito. E se Ele é meu Espírito, o fruto é meu também. Agora, a autoridade é minha de manifestar esse fruto ou não. Então, os cristãos não têm do que reclamar. Eles só teriam de dizer, eu aceito, eu tenho fruto do fruto do Espírito, que é amor dentro de mim. Aí Gálatas 5,5, aí Romanos 5,5 vai dizer que o amor de Deus está derramado. Aí o amor de Deus está derramado, você tem amor como fruto do Espírito, então não temos desculpas para dizer que não conseguimos viver o cristianismo. Você acabou de falar, pastor, eu estou pensando, eu estou lendo aqui, tudo que você falou, os 40 dias da tentação de Jesus, é que antecede a expulsão de Jesus de Nazaré. Sim. É bom deixar bem claro para a pessoa que está em casa, porque a pessoa que está em casa, talvez ela não chegou até aqui para ler a Bíblia. Meus irmãos, você que está em casa, caso tenha alguma dúvida, pegue a palavra de Deus para ler. E hoje, pastora, você tem mansidão de informações que você consegue chegar em tempo real no seu celular. Então, todo mundo hoje tem acesso à informação. Sim. E hoje é bom demais que todos nós temos acesso à informação digna, à informação pura da palavra. Mas a informação pura da palavra é a Bíblia. E a Bíblia está na casa de cada um. Sim. Eu pensar hoje que nós estamos falando de um Brasil hoje que 280 milhões de pessoas, são 280 milhões de lares com a Bíblia. A Bíblia, ela tá nas casas brasileiras. Só que, como você falou, ela é aberta no Salmo 91 para proteger de todo e qualquer espírito e do Salmo 23 para não ter falta. Mas o que nós esquecemos muito é que, assim, quem foi que fez a gente? Foi o Espírito. Nós não fomos feitos na carne, nós fomos feitos no Espírito. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí você para um pouquinho e fala assim, peraí, se eu fui feito no Espírito... Sim, somos um Espírito. Somos um Espírito habitando no corpo. Habitamos no corpo e possuímos uma alma. Possuímos uma alma. Isso. Então, aí que tá. E esse exemplo clássico aqui de Jesus sendo tentado, assim, se Jesus foi tentado e explicou como é que vai ser, como é que a gente tem que ser correspondente a qualquer tentação, meus irmãos, tá tudo escrito. É muito simples, não é? Pastor, tem hora que eu fico lendo assim, eu fico pensando assim, por que eu passei tanta coisa errada na minha vida? É. Porque a Bíblia, ela tá muito... E a Bíblia é eu sempre aprendi essa máxima, assim, a Bíblia fechada é um livro comum. A Bíblia é aberta, você falando com Jesus, o Espírito Santo falando com você. Eu vejo que nossos irmãos que estão em casa, pessoas de 10, 20 anos dentro de igreja, eu sei que é um povo que realmente é fiel. Querem tá lá. É fiel. Mas eles são fiel ao que o pastor fala, não o que está escrito na palavra. Porque eu fico pensando que são 66 livros, certo? Certo. São 66 livros, tá, beleza. O máximo que as pessoas fazem é dizer que vão começar a ler a Bíblia no começo do ano. Mas elas leem como uma arma, sabe? Como uma arma atirando, que não para nem para pensar o que está lendo. Lê a Bíblia e por elas ler. não entendem o que está escrito. Então, elas vão ler primeiro o Velho Testamento e vão se encher do Velho Testamento. Olha, eu não tenho nada contra o Velho Testamento. O Velho Testamento, para mim, me ajudou bastante, porque eu paro e penso assim, se a gente, com o Velho Testamento, a gente descobre a vida de José, que mesmo em toda dificuldade, continuou amando Deus, ouvindo Deus e obedecendo. E mesmo os irmãos querendo matá-lo, ele continuou profetizando. Esse já dá uma lição grande nos profetas de hoje. Não é verdade? Sim, sim. É verdade. Aí, Moisés foi todo atrapalhadinho. Foi todo atrapalhado. E as pessoas querem levar ele a Moisés não morreu. Leia o último capítulo de Gênesis para Josué, que ele vai dizer, olha, meu servo Moisés é morto. Isso começa o Gênesis, Josué 1. Ele vai dizer a Josué, meu servo Moisés é morto. Mas Moisés conseguiu. Moisés era assassino. Ele foi lá e matou um egípcio.
porque o egípcio estava machucando um hebreu. Então ele vai lá e mata, ele é assassino. Ele não era filho realmente do faraó, ele era um cara que foi jogado no rio para a filha de faraó cuidar. Então, a gente vai ver que tinha muita coisa atrapalhadinha na vida de Moisés, mas Moisés vai lá. E a outra coisa que a Bíblia deixa claro, Moisés não falava direito, era gago. Por isso que Deus vai e manda Arão andar com ele, porque teu irmão é quem vai falar no teu lugar, porque Moisés não conseguia se direcionar às pessoas, e o povo está querendo ser Moisés. Sabe? Aí quando a gente... E eu acho legítimo você querer ser Moisés. Porque Moisés vai lá, declara todas as coisas, pelo menos ele tem coragem. Quando ele assume a vida de Deus, quando ele ouve Deus, ele é o libertador do Egito, do povo de Deus no Egito. Ele vai lá, ele fala tudo que Deus está dizendo. Olha, a praga disso vai chegar, a praga daquilo vai chegar. E todo mundo acha que foi Deus que mandou as pragas. E não foi. Porque as mesmas coisas, o diabo continua matando, roubando e destruindo. Todas as vezes que o povo do Egito se colocava contra Deus, não era Deus que mandava a morte, eles mesmos colhiam a morte por causa das escolhas. As pessoas não entendem isso, que o negócio é autoridade. O resultado da minha vida hoje é de todas as escolhas que eu fiz. O resultado da sua vida, e eu sei que você não gosta de ouvir isso, mas você chegou onde você chegou por causa das suas escolhas, certas ou erradas. E as pessoas têm a Bíblia aberta dentro de casa, mas as moscas quem leem, as muriçocas quem lê, mas elas mesmo não leem, porque são 66 livros, vai levar tempo demais. E elas acham o quê? Que vai morrer em 3 anos? Elas acham que vão ter pouco tempo de vida. Você tem a vida toda para ler isso aqui. E deixa eu te dizer, o Velho Testamento foi a lei e os profetas. Só que a lei foi dada para os judeus, já não foi para a gente. Nós somos adotados, né? Nós fomos aceitos por Deus. João 1, 12, ele vai dizer, olha, a verdade e a graça vieram por intermédio de Jesus. A lei e os profetas vieram por causa de Moisés, através de Moisés. Então, nós não somos e nunca seremos judeus. Então, nunca teremos que praticar a lei. Nunca. Isso aí, pastora, pode até ser o tema do outro podcast, porque esse agora, como justiça de Deus, a gente está falando aqui, e assim, basicamente, a justiça de Deus é a autoridade que o cristão tem que ter. Isso. E agora eu quero saber, onde que o cristão ele perde essa autoridade para querer imputar para Deus, que aqui está escrito... A responsabilidade. Como você deixou bem claro, as nossas escolhas, você é livre para suas escolhas, refém das suas consequências. Isso é um jargão popular que as pessoas muito usam. Mas é totalmente verdade. A gente perdeu a autoridade quando a gente deixa pessoas usarem nossa autoridade. A gente perde a autoridade quando a gente diz não. A gente perde a autoridade quando a gente fica em cima do muro. Tudo isso a gente está perdendo nossa autoridade. Mas olha, Deus deu autoridade lá no Jardim do Éden e disse, olha, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança e que ele domine. Domine sobre tudo, mas as pessoas só querem dominar sobre pessoas. Então, se as pessoas não fazem minha vontade, eu entro em pânico. Se as pessoas não fazem minha vontade, eu entro em depressão, eu entro em tristeza. E isso começa um ciclo de coisas erradas. Então, eu estou perdendo a minha autoridade cada vez que eu aceito um relatório negativo a respeito da minha vida. Eu aceito que eu não sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu aceito o relatório negativo de meus pais. Eu aceito o relatório negativo do mundo. Eu aceito que eu não tenho condições. Tudo isso eu estou perdendo minha autoridade. Mas eu não estou perdendo minha autoridade simplesmente por perder. Eu estou deixando que pessoas usem a minha autoridade. Então, no Velho Testamento, Deus mostrou, e como eu estava falando, eu gostaria que as pessoas fossem como o povo do Velho Testamento. Josué, Deus disse, olha, seja forte e corajoso. Ele foi lá, ele estava lá, escondido, né? Mas Deus tirou ele de lá e ele foi lá e disse, olha, Deus disse que assim como vamos subir, vamos conquistar, porque a terra que manda leite e mel é nossa. Mas 8 disseram que não era. Olha, tem gigante. Não, a gente nunca vai conseguir, mas Josué e Caleb tinham um espírito diferente.
Então, o que nós estamos chamando você hoje é para assumir essa vida no Espírito que nós temos hoje em Cristo. E dizer assim, ei, levanta a sua cabeça, seja forte e seja corajoso, porque tudo já está feito em Cristo. E a justiça de Deus, e a gente entende a justiça de Deus nisso, em que Jesus se tornou pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então lá vem a justiça de Deus de novo. Então Jesus se fez pecado e ele nos tornou filhos de Deus. Ele se tornou doença. Isaías 53, capítulo 3, versículo 3, 4 e 5, ele vai dizer, verdadeiramente ele levou sobre si nossas dores e as nossas enfermidades. E todas as transgressões ele levou nele. Amém, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Tem várias questões nesse versículo. Sim. Várias questões que ele se colocou em nosso lugar. Então, Jesus desceu ao inferno em nosso lugar. Jesus se colocou no lugar da ira de Deus. O povo, você precisa ouvir isso. Olha, Deus não está irado com a humanidade. Deus nunca foi irado com a humanidade. Afinal de contas, o plano de salvação é dele. João 3,16 diz, Deus amou o mundo. Ele não amou os crentes, ele amou o mundo. Então Deus ama o macumbeiro, o espírita, o cristão, o católico, o que não é nada, o ateu. Deus ama do mesmo jeito. É porque Deus ama as pessoas. Deus né? ama pessoas. Porque foi Deus que fez as pessoas. E em Romanos 2,11 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas será que esses versículos, você que está em casa, você não consegue ler? Você não consegue entender o que significa Não de ser é simples? cristão? É muito simples. Está tudo escrito. Está tudo escrito, pastora. Vânia, está tudo escrito. E assim, eu não consigo entender como as pessoas tendo a palavra que muda, a palavra que faz a mudança de qualquer pessoa. Eu sou uma prova viva disso, da mudança que Cristo fez. Como diversas pessoas que estão nos assistindo, diversas pessoas que estão lá no nosso ministério, estão mudando radicalmente a sua vida. Mas assim, é a escolha de cada um fazer. É o livre-arbítrio. De aceitar o que Jesus fez ou de continuar vivendo o estilo de vida que eles estão vivendo. Então, quando a palavra lá diz que a ira de Deus, Romanos 8, versículo 7, ele diz, olha, que Deus, nós conhecemos a graça de Deus, nosso Pai. Ele não está irado com a humanidade. Ele nunca foi irado com o humano. Ele foi irado com o pecado. Com o que Satanás fez no Éden. Introduziu o pecado. Então, Deus é irado com o pecado, não com o pecador. Com o pecador, ele trouxe uma solução. Ele trouxe Jesus. Ele trouxe Jesus e dessa forma simples, abra sua boca agora e declare, eu quero Jesus na minha vida. Eu não estou te convidando para uma igreja, eu não estou te convidando para nada. Eu estou dizendo a você que você precisa de um Salvador. Você precisa estar nesse lugar de dizer, eu preciso de Jesus, porque sozinho eu não consigo. Eu não consigo sair da falta, da dor, da enfermidade, do pânico, da depressão. Eu não consigo sair do meu ego, da minha soberba. Eu não consigo fazer nada sozinho. Eu preciso de Jesus dentro de mim. Então, abra a sua... E a Bíblia é clara. A Bíblia é muito simples, como você acabou de falar. Romanos simples, 10, né? ele diz, olha, aquele que confessar, aquele que abrir a boca e confessar Jesus como Senhor será salvo. O povo está achando que é muito difícil ser salvo, muito difícil ir para o céu. Se dependesse de nós, seria difícil. Mas não, essa é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele fez um plano, Jesus executou e o Espírito Santo está dentro da gente para sempre. Olha que coisa boa. É simples. É simples. Essa é a justiça de Deus. Jesus pagou o preço pelo pecado. Ele pagou o preço pelo pecado. E acho que as pessoas não entendem isso. Elas não entendem isso. Olha, Jesus morreu há 2000 anos e 25 atrás. Quando ele morreu, nem você nem eu estávamos vivos. Jesus morreu por todos antes dele e cumpriu a lei e os profetas. Olha, eu acho isso tão fantástico e tão simples de entender, porque João 19, 28 diz assim, Jesus da cruz já tinha se esforçado todo para falar todas aquelas frases que estavam escritas, ele tinha que cumprir cada frase, tinha que declarar cada uma delas, ele se sufocando de tanto sangue,
no pulmão dele, e ele ainda se levanta para dizer, tenho sede. E o versículo é bem claro, João 19, 28. Ele diz, e sabendo que todas as coisas estavam consumadas, já estava tudo consumado. O quê? A lei e os profetas. Até quando eu vou ensinar isso? Está escrito. Ele diz que está tudo consumado. Eu não preciso praticar nada do Velho Testamento. Eu tenho que praticar o que Jesus fez. Eu tenho que valorizar o que Jesus fez. A justiça de Deus é preciosa demais para mim e para você. Porque Jesus veio, morreu, e aí, olha, 19, 28, ele vai dizer, ele sabendo que tudo estava consumado, mas para que se cumprisse a última escritura. E qual era a última escritura? Tenho sede. É mesmo que naquele sufoco todo que Jesus estava, ele precisava parar tudo e dizer, olha, vou cumprir mais uma, a última, porque ainda tem uma que não foi cumprida, tenho sede. E ele nem ia tomar aquilo, porque o que eles levaram até a boca de Jesus era tipo morfina, era o isopo de vinagre, era tipo uma morfina. Tirava a dor, e Jesus não era para tirar a dor de Jesus. Jesus tinha que passar a dor no nível máximo. É por isso que eu digo às pessoas morrem, mas aquela pessoa que morreu, ela passou pelo vale da sombra da morte. Que é Salmo 23, tanto que as pessoas leem. Mas parece que elas não sabem exatamente o que está escrito. Pastora, que assim, pior do que você não passar o conhecimento, não informar o conhecimento, não passar o conhecimento, é você manipular o conhecimento. Eu vejo que hoje o povo de Deus, Oséias 4:6, meu povo padece por falta de conhecimento. Se nós só temos acesso a Deus por intermédio de Jesus, está aqui João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu sou salvo por Jesus, então assim, esquece. É uma equação. Jesus é uma equação básica, como 2 e 2 é 4. Deus fez o homem. Jesus veio e fez o quê? Deu a graça. Nós somos filhos de Deus pela graça. E veja uma coisa, eu vou usar uma palavra que você leu do texto aí de João 3,16. Ele diz que ele deu o Filho unigênito. Quando a gente chega lá em Hebreus 1, lá pelo 8, ele vai dizer que ele é o primogênito. Depois que Jesus morre e ressuscita, ele deixa de ser o único, o unigênito, e se torna o primeiro. Porque depois dele viemos nós. Então, começou uma nova era, um novo tempo, sabe de quê? De filhos. Jesus deixou de ser o único e ele se tornou o primeiro. Quando você é o primeiro, quer dizer que vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto. E todos nós somos filhos, não somos servos. A palavra servo no Novo Testamento é escravo por escolha. Paulo disse várias vezes isso, todas as cartas vêm, eu sou servo. Mas as pessoas não entendem o que é ser servo. Vê se você se colocou nessa lista que Paulo e Pedro fizeram. Ei, eu cumpro o chamado, a palavra é a minha palavra. Eu vivo a vida de Cristo, eu estou crucificado com Cristo. Eu sou escravo por escolha, o escravo por escolha era livre. Ele é livre em Cristo. Porque, vamos lá para a história, quando o escravo era libertado, o que é que acontecia? Aquele escravo era tão bem tratado por aquele senhor que ele dizia, olha, de hoje em diante eu quero continuar sendo seu escravo, só que de hoje em diante eu sou escravo livre. Por escolha, né? Então ele recebia a carta de alforria e ele aceitava uma argola. Foi assim que surgiu a argola, brinco. Então era colocado nos escravos uma argola. E todo escravo que você via com aquela argola, você sabia que ele era livre. Então, quando Paulo fala de ser servo, que a palavra no radical dela, no grego, a palavra servo lá nas cartas de Paulo, na carta de Pedro, ele está dizendo, nós somos escravos por escolha. Eu escolhi ser escravo de Cristo. Eu escolhi viver o estilo de vida de Cristo. Eu escolhi estar debaixo do senhorio de Cristo e não ver se você realmente é servo. Porque eu acho absurdo as pessoas dizerem que são servos de Deus. Como se elas estivessem limpando a casa
casa de Deus, como se elas estivessem cozinhando para Deus, sabe? E elas não estão fazendo nada. Elas acham que é demais irem à igreja. Elas vão na igreja, nós vamos à igreja, porque nós precisamos da igreja. Precisamos um dos Nós outros. somos o corpo de Cristo. Porque somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo tem que andar junto. E aí as pessoas não entendem, mas eu vou cumprir um chamado dentro de casa. Não, você não está cumprindo. Você está sendo dono de casa ou dono de casa. Você está morando na sua casa. Você está limpando a sua casa. Você não está servindo Deus nisso. A gente não serve Deus em nada. Eu digo que Deus é quem serve. Quem devia ter o nome de servo era Deus. Porque Deus Serve a está o gente tempo todo nos servindo. Com o dia, com o sol, com a lua, com o bem-estar, com a saúde, com a paz, com a alegria, com o emprego, com os filhos, com o marido, com tudo. Ele está nos servindo com tudo. Me corrija se eu estiver errado, fica à vontade, pastora, porque eu sei que esse podcast é um podcast de aprendizado, realmente. Eu espero que você que está em casa, está nos assistindo, que começou a assistir agora, depois você volta lá, começa a assistir do início, você vai entender o que é a justiça de Deus. Mas, primeiramente, para você entender o que é a justiça de Deus, é assim, como que você foi feito? Você foi feito para dominar a terra. Isso. Nós somos feitos para dominar a terra, isso é uma outra coisa. Mas o espírito religioso, pastor, o que ele faz? Ele tenta confundir com Moisés. Quando ele não consegue mais reter o povo evangélico com Moisés... Com a lei. Com a lei, com Moisés, o que ele faz? Ele vai para o Novo Testamento como servo. São duas coisas que os pastores falam. É servo e Moisés. Mas só que nós somos filhos de Deus. Jesus é o primeiro dentre os mortos. Então, assim, eu já peguei. São esses dois, Moisés e servo. São esses dois temas que eles fazem. É porque os únicos dois que fazem ainda reter nossas informações dos nossos irmãos. Mas, assim, eu falo mesmo para você agora, que é pastor, que é líder de uma grande igreja, amém, meu irmão. Cumpra seu chamado. Faça com... Quer ser uma igreja próspera? Uma igreja próspera é a igreja que ninguém morre. Essa é a igreja que nós queremos. É uma igreja que não tem falta. A igreja que não tem falta. A igreja próspera não é pelas quantidades de carros que tem lá, não. É pelas quantidades de pessoas que ali não morrem. Porque é isso que tem que ser, pastor. Porque não dá mais. Eu sempre falo para você que não dá mais, porque assim, não tem como. Eu ver uma pessoa que está com a Bíblia, está com o manual de vida, o manual está tudo escrito aqui. Tá sim. Qual a justiça de Deus? A gente estava ouvindo um pouquinho sobre a W. Kenyon. Não tem como, pastor. Dá vontade de pegar assim e falar assim, fecha esse hospital, vamos montar uma igreja aqui, vou ensinar esse povo a ser livre. Porque assim, a liberdade que você falou, a liberdade do cristão é a palavra. O que está escrito a palavra? O que a palavra diz a meu respeito? Vamos lá, você que é religioso, está nos assistindo, onde está escrito no Velho Testamento que você tem que ter falta? O Senhor, meu pastor, nada me faltará, Salmo 23. Mas sabe, eu não consigo entender. E eu vou te pedir para você abrir aí, abre o livro de Romanos 5. Romanos 5? Romanos 5, ele vai dizer uma coisa sobre justiça mesmo, sabe? Que eu quero levar ainda mais assim, para que as pessoas entendam. Eu hoje, assim, uma coisa que eu vou falar, que assim, a gente vê as pessoas de outras denominações, assim, eles não têm tanta referência como nós temos. As outras religiões não têm referência como nós temos. Não tem um passo a passo, sabe? E nós temos a Bíblia. Nós temos a Bíblia, que é o passo a passo, desde o início. Mas parece que as pessoas tornaram esse livro algo inalcançável, sabe? Sim. As pessoas têm algo como... Mas é como eu digo lá na igreja, lá no ministério. Eu digo, olha, a Bíblia é sua, você risca, você lê, você marca, você escreve, você torna ela a sua Bíblia. Você torna ela a sua Bíblia, porque essa palavra tem que se tornar parte de você. Você tem que se tornar parte da Bíblia. Se você vive cristianismo, não tem como Cristo viver em você e você viver em Cristo sem se tornar uma coisa só. Então, essa é a linguagem de Cristo. Isso aqui é o que Cristo deixou para mim. Então, eu tenho que entender. Eu tenho que dominar isso aqui. Isso aqui é um conhecimento e aí as pessoas vão dizer, mas eu não estudei suficiente. Ei, o Espírito Santo... Isaías 11, 1 e 2 diz que ele é o espírito de conselho, ele é o espírito de sabedoria, ele é o espírito do temor do Senhor, ele é o espírito do Senhor. E quando ele diz que ele é o espírito do Senhor, ele está dizendo que ele é o espírito que mostra a você, revela a você todo conhecimento, todo entendimento e toda autoridade. Jesus é Senhor e ele é o espírito do Senhor.
Então, ele tem toda a autoridade que ele precisa para me ensinar. Então, é uma coisa muito preciosa que nós temos. Nós temos o plano de Deus, o executor que é Jesus e se tornou nosso Senhor, Sim. nosso Salvador, nosso irmão. Agora, ele se tornou e ele trouxe o Espírito Santo. Quando Jesus estava subindo, ele disse, olha, eu vou subir, mas eu enviarei para vós um Consolador. E essa palavra Consolador é um da mesma espécie e categoria que eu. E ele vai estar convosco para sempre. Olha, é muito simples. João 16, muito João simples. 14, 16 vai ensinar sobre isso. Então ele vai dizer que eu tenho um Consolador que está para sempre comigo. E esse Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo, que pode ser a história de outro podcast, só sobre a pessoa do Espírito Santo, porque é lindo demais você entender o que Deus fez. Então, através desse versículo agora que nós vamos ler, a gente vai entender sobre a abundância de graça e o dom da justiça. Reinarão em vida através de Cristo Jesus. É Romanos 5, versículo 17. Você quer ler? Romanos 5, só antes de ler, só recapitulando. Nós fomos feitos por Deus, imagem e semelhança de Deus, para que dominemos o mundo. Sobre tudo. Para dominarmos o mundo. Só não sobre pessoas. Porque aí sobre pessoas é manipulação. É manipulação e é controle. Nós temos direito à graça que Jesus morreu e ressuscitou. Isso. Não satisfeito com isso, Jesus ainda deixa o Espírito Santo dentro de cada um de você. Isso. De cada um de nós. Então assim, meu irmão, você... E aí, com essa frase, a gente tem que deixar fora. O Espírito Santo não sobe e desce. O Espírito Santo não está descendo e subindo, se escondendo. Ele não está nada disso. Ele está para sempre dentro de nós. Então, não tem nada que vai mudar isso. A única coisa que vai mudar isso, essa condição, é se você rejeitar Jesus como seu Senhor. A única coisa que muda isso é você ultrajar o sangue da aliança. É você pecar contra a pessoa do Espírito Santo. Mas fora essas três coisas, nada vai tirar o Espírito Santo dentro de você. E isso é bom demais para a gente entender que a salvação é algo seguro. Olha, a palavra salvação é sozo. Provisão completa em todas as áreas. É muito fantástico, gente. E olha que nós estamos falando de justiça de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Então o seu corpo não pode ter doença, o teu corpo você não pode ter falta, porque você é o templo do Espírito Santo. Então vamos começar a pensar como filho de Deus. Vamos começar a colocar diariamente, declarar. É simples você declarar. Você que está nos assistindo agora, você pega assim, eu declaro não ter falta na minha vida. Eu declaro não ter doença na minha vida. Eu declaro não ter doença na minha vida. Você não precisa saber o que o relatório, o que o médico está dizendo a seu respeito. Pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado. Porque nós temos o dever de impactar o mundo com a palavra. Nós somos a luz do mundo. A gente tem que só conhecer a Bíblia e declarar. Conhecer o que está escrito, o que está escrito, você disse bem. O que está escrito. Não o que os pastores estão dizendo. Não. Jesus vai me curar. Jesus vai me curar quando? Já está consumado, ele já fez. Então eu já sou curado. Jesus vai trazer minha provisão. Não. Filipenses diz que ele supre cada uma das minhas necessidades. É o cristão se acostumar a declarar o que está escrito. Não existe Jesus cura, não existe Jesus vai fazer. Jesus já fez. Afinal de contas, os cristãos gostam dessa palavra, teletestai, está tudo consumado. João 19:30. Então, quando a gente lê que está consumado, e você já sabe que está consumado, aceite. Se já está consumado, eu já sou curado. Se está consumado, eu já sou provido. Se já está consumado, eu tenho alegria. Se já está consumado, eu tenho cada uma necessidade suprida. Amém. Então, essa é a linguagem do Novo Testamento. Não é que nada Deus vai fazer, Deus já fez tudo. Como tem uma música, o melhor de Deus vai chegar. Como o melhor de Deus vai chegar? O melhor de Deus é Jesus. Como é que nós, cristãos, ainda estamos esperando uma coisa melhor? A coisa melhor é Jesus. E Jesus já veio. Ele não vai vir mais. Ele já veio e ele já fez tudo. O que eu preciso está nele. Aí, leia 6,17 de Romanos. 6,17 de Romanos. Vamos lá, então. Você que está nos assistindo. 5,17. 5,17 de Romanos. Vamos lá. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muitos mais que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida
por um só Jesus Cristo. Então, só esse versículo seria capaz dos cristãos entender assim: ei, eu reino através de Cristo, e doença não é reinar, falta não é reinar, Não. ira não é reinar, contenda não é reinar. Então, peraí, depressão, que todo mundo gosta de dizer que está em depressão, e eu não tenho problema com isso, mas as pessoas precisam entender, eu preciso entregar o controle da minha vida ao Senhor e parar de querer ter o controle a respeito de tudo que está acontecendo na Terra. Ei, você não é tão importante assim. O mundo não gira em torno de nós. Sabe? Que todo mundo tem que fazer nossas vontades. Nós temos que aprender a receber não. A aceitar os limites impostos. A gente pega um carro, quer usar o carro de qualquer jeito. Você acaba com o carro, depois que acaba diz que foi o diabo. Não foi o diabo, foi você. Aí você tem um relacionamento, mas você trai, você engana, você maltrata aquela pessoa, você fala todo tipo de coisa, mas aí foi Deus que destruiu o meu casamento? Não, foi Deus não. Foi o diabo que destruiu o meu casamento? Não, nem foi Deus, nem foi o diabo. Foi você mesmo. Você que não cuidou do seu relacionamento, você que deu sua palavra e não cumpriu. Aí a mesma coisa, emprego ou qualquer outra área. Saúde, você guarda ressentimento, você guarda mágoa, você guarda dor, você guarda o seu passado, não perdoa ninguém, segura, retém tudo isso dentro. Quando fala, suas veias parece que vão estourar. A química de seu corpo está toda alterada. Aí você começa com doença e você diz que foi o diabo que colocou. Veio de um diabo, mas foi você que escolheu. E eu sei o quanto isso é duro, mas o povo de Deus precisa parar e pensar, a culpa não é de Deus, a culpa não é do diabo, a culpa é minha que estou dando acesso às coisas erradas. E aí na hora que eu dou a abertura a coisas erradas, eu vou colher a consequência. A frase que você disse, eu sou livre para escolher, para tomar as minhas decisões, porque Deus me deu autoridade. Agora, eu também sou refém das consequências. Mas quando a coisa dá errada foi o diabo. Não, não foi o diabo. Fui eu que abri a porta para o mal se instalar. Fui eu que abri a porta para aquilo. E Jesus disse, olha, a morte reinou por um só e trouxe todo esse dano. Mas sabe de uma coisa? Quanto mais há um só ato de justiça, que foi a morte e a ressurreição de Jesus. Ele diz, por causa desse um só, nós vamos reinar através dele. Então, nós reinamos através de Cristo. Agora, eu e você precisamos conhecer Cristo. Conhecer a palavra revelada. Conhecer que Jesus se fez pecado em nosso lugar. 2 Coríntios 5, 21. Aí, Jesus se fez doença, Isaías 53, 4, 5. Jesus atraiu toda a ira de Deus sobre ele, Romanos 5, versículo 7 e 8. Aí, Jesus atraiu para ele todo juízo. Ele diz, quando eu for levantado da terra, eu atrairei o juízo sobre a minha vida. Então, o juízo eterno, Jesus atraiu sobre ele. Isso está lá em João 12, versículo 31 e 32. Aí, quando ele diz que a provisão de Deus é nossa, ele diz, olha, pois bem conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre. Então, essa é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se fez pobre, ele sendo rico se fez pobre, para que através dele nós fôssemos ricos. Então, o que eu quero que vocês entendam é que Jesus se colocou, ele se identificou e ele nos substituiu. Essa é a justiça de Deus. Nós não tínhamos como pagar o preço pelo pecado. Não tínhamos como pagar o preço pela falta, pela ira, por ir parar no inferno no final da vida. A gente não tinha como resgatar nada disso. Jesus veio em nosso lugar. E nós temos que agradecer que ele veio e ele se identificou e nos substituiu em tudo. E nós só temos que fazer uma coisa, crer em tudo que Jesus fez, aceitar tudo que ele fez por mim e por você e viver a justiça de Deus. Se o outro está vivendo, não é problema meu nem seu, o negócio é eu e você, a gente aceitar o que Jesus fez e viver livre de condenação, livre de dor, livre de doença. A igreja precisa saber disso, porque através disso a gente vai curar as pessoas do mundo. Porque nós somos a referência do mundo, né, Vânia? Então, assim, a referência do mundo é o padrão do mundo. Então, o Deus já deixou tudo escrito para a gente.
Então fala assim, Isso. meus filhos, vocês estão o quê? O manual do cristão é a Bíblia. Você que está em casa nos assistindo, novamente está falando, pegue a Bíblia e leia a Bíblia. Mas leia a Bíblia, antes de você começar a ler, fala assim, Espírito Santo, eu quero ler, eu quero entender, vou praticar tudo isso. Porque a Bíblia tem que ser lida dessa forma. Sim. Eu tenho que ler a Bíblia e falar assim, eu quero que essa palavra funcione na minha vida. E que você que está passando falta aí, você fala assim, onde está escrito aqui que teve um profeta de Jesus, um profeta no Velho Testamento, algum apóstolo no Novo Testamento que estava passando falta? Porque não tem. Então, nem assim, falta, nem doença, nem falta, coisa nenhuma. Falta, pobreza e morte é da concorrência. Isso é de lá. A concorrência tem o quê? Morte, pobreza e falta. O povo de Deus tem que ter tudo ao contrário. Então, tudo que é negativo lá no nosso é positivo. Não existe. Afinal de contas, João 10 diz que Jesus falando, o diabo veio, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então, tudo que tem morte, roubo e destruição é o diabo que está trazendo. É o diabo. Agora, cabe a mim não aceitar, porque Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então, isso é uma coisa muito básica, muito simples, é o mesmo versículo. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. O diabo sempre vai agir nesses 3 verbos, matando, roubando e destruindo. Agora, Jesus vai dizer, eu vim para que você tenha vida, e não é pouca vida, é vida em abundância. Então, que todo cristão pare e pense, eu preciso viver vida e vida em abundância. Pastora, quando a gente começa a falar desse tema justiça de Deus, eu vejo assim, a justiça de Deus, isso é o que eu tenho comigo, e eu vivi muito tempo assim. Eu não posso ter falta. Eu nunca aceitei isso na minha vida. Eu não posso ter doença. Isso é uma característica que eu, desde o início, porque assim, eu fiquei com 2 versículos só, Salmo 91 e Salmo 23. O cristão, ele tem que entender o que ele é. E hoje eu entendo que eu sou filho. Filho tem direito, servo tem dever. Quando você começa a falar assim, as pessoas começam a entender que assim, eu sou filho. Eu sou filho de quem? Filho de Deus. Se Jesus, que é meu irmão, fez muita coisa, eu posso fazer a mesma coisa. Posso fazer mais. Mas aí as pessoas estão parando. É isso que eu quero entender. Porque se muitas vezes a fala que é essa coisa do mais um pouco, é só um pouco, é só uma mudança, não. Se você muda todo o tempero, você muda totalmente o quê? A receita original. Sim. Ou não fica igual. Não. A receita, todo você que está em casa, você que cozinha aí, você que cozinha, você faz o quê? Quando você segue uma receita, você segue a receita passo a passo. A receita do cristão tá a Bíblia. Sim. E a Bíblia é feita para você viver. O mais importante, quando você começa a viver a Bíblia, viver Cristo, viver a palavra, o mais beneficiado é você. Quando você começa a ler algo que está beneficiando. Então, assim, olhar pra gente e falar assim, nós não somos tão inteligentes assim, meus irmãos, nós temos tudo que nós precisamos, está aqui, ó. Isso, é só aceitar. Sabe? Assim, e hoje, cada vez que eu começo a ler a Bíblia, Vânia, eu fico pensando assim, eu não tenho que deixar nenhuma pessoa mais morrer. A minha vontade que eu tenho é de fechar todo o cemitério. Que não pode ninguém morrer. Porque as pessoas estão morrendo, se uma pessoa morrer sem conhecer a palavra, beleza, tá errado. Mas uma pessoa conhecendo a palavra morrendo, tudo que nós precisamos está aqui. Aí volta aquela coisa, né? É sempre voltando o diabo fazendo a mesma coisa. Moisés e servo. Você é servo, você tem que ter doença. Aonde que está escrito que é isso? Se nós somos feitos imagens... Se Deus... por que não aceita exatamente o que está escrito? Pelas pisaduras de Jesus eu já estou sarado. Amém. Jesus levou todo o castigo sobre ele para que eu tivesse paz. Então o mínimo que eu posso fazer é viver em paz. Então... eu acho lindo quando ele diz, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda sua mente e seu coração. Isso é Filipenses 4, versículo 7. E ele vai dizer, olha, eu tenho paz como fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Eu tenho paz. Então, eu preciso entender que o mínimo que eu posso fazer com tudo que Jesus passou é viver em paz. Mas aí entra meu ego, eu quero controlar as pessoas, eu quero que elas façam do meu jeito, eu quero que elas façam da minha forma, quando na verdade eu posso viver em paz. E cada um faça do seu jeito, eu digo se aceito ou não, e eu imponho o ritmo da minha vida, e as pessoas aceitam ou não, e eu respeito o limite de cada um. Foi para isso que Deus criou
todas as coisas, para a gente aprender a não dominar sobre ninguém. Ah, mas você está dizendo que só tem líderes agora? Você é líder da sua vida. Não é o diabo e nem é Deus. Você é o líder da sua vida. Agora, nós somos seres espirituais e temos uma liderança. É Deus ou o diabo? E aí quem está decidindo somos nós. Qual é a liderança que eu quero sobre a minha vida? Eu quero o diabo ou eu quero Deus? Se eu quero Deus, eu quero a palavra dele. A palavra dele é Jesus. Então eu vou praticar essa palavra e vou viver por essa norma. Eu vou viver por essa norma. E vou colher o resultado dessa norma, que é vida, e vida em abundância. É isso que eu e você precisamos entender. Porque quando você começa a praticar a palavra que é Jesus, você começa a colher vida. Você vai colher vida. Porque você se aproxima do Espírito Santo, automaticamente você aumenta a sua fé. Aí eu falo para você, as igrejas no Brasil têm culto 3, 4 vezes na semana. Não era para ninguém estar doente. Não era. Se lesse a Bíblia e aceitasse. Mas eles ainda dizem assim, é uma interpretação, não é bem desse jeito não. Para você ver o quanto é absurdo, tem pessoas, tem líderes que arrancam as cartas de Paulo. Para ninguém ler a carta de Paulo, porque as cartas de Paulo revelam Cristo. A palavra Cristo só aparece depois que Jesus morre e ressuscita. Ele é o Cristo revelado, ele é o Cristo que pagou o preço. Então nós precisamos entender isso, e quem teve essa revelação foi Paulo. Jesus disse, olha, tudo que eu tinha que ensinar a vocês, como o reino de Deus funciona, como tudo isso, ele ensinou. Ele ensinou, e já é muito bom os 4 evangelhos, que os discípulos foram lá e escreveram tudo que Jesus ensinou. Mas durante os 40 dias que Jesus passou na terra, depois que ele morreu e ressuscitou, o livro de João, o último versículo, ele diz, se Jesus em carne tivesse escrito, depois que ele morreu e ressuscitou, se tivesse escrito tudo que ele ensinou, não daria em todos os livros do mundo. Agora, o resumo disso tudo está aqui nessa Bíblia. Você não precisa de todos os livros do mundo. Você só precisa de um que já está na sua biblioteca, na sua cama, na sua gaveta. Todo hotel, você já viu? Todo hotel tem um Novo Testamento na gaveta. Todos eles. Por quê? Porque se as pessoas estão em depressão, se elas estão em angústia, elas têm onde ler uma coisa e aquilo vai. Olha que poder tem essa palavra. Essa palavra tem o poder de tirar pessoas do vício, da droga, do remédio, da mentira, do pecado. Ela tem como tirá-las da traição, da prostituição, sabe? Da morte, da doença. Essa palavra é um poder extraordinário. E nós precisamos pegar literalmente o que está escrito. Você não precisa interpretar a Bíblia. Ouça o que eu estou te dizendo hoje. Você não precisa interpretar a Bíblia, você precisa aceitá-la. E aceita o que está escrito. Quando o diabo criou essa história de que não é bem assim, não funciona desse jeito, sabe o que é que ele estava dizendo? O que Deus fala não é verdade. Ele coloca em xeque o caráter de Deus. Quando surge essa ideia de que Deus é bom e Deus é mau, no Velho Testamento ele era um, no Novo ele era outro, questiona a qualidade de Deus, questiona o caráter dele, questiona a palavra. E como dizia um pastor meu, ele dizia assim, se sua palavra não vale nada, você não vale nada. E é assim que a gente vive no mundo. Se uma pessoa mente para você, mente, você olha para ela e você não acredita em nada que ela fala. Se ela lhe engana, você vai pensar que todas as vezes que ela chegar perto de você, ela vai lhe enganar. Sim. Então, quando o diabo começou com essa história que a Bíblia não é bem desse jeito, que Deus é um no Velho e outro no Novo, que não todo mundo, cada um interpreta do jeito que quer. Tudo isso ele está colocando em xeque a palavra de Deus. Ele está dizendo que Jesus não é real. Ele está dizendo que Jesus, que é a palavra de Deus, que saiu da boca de Deus, não é bem desse jeito. Os cristãos precisam começar a pensar sobre isso. Você desonra a palavra quando você diz que não é desse jeito. Mas não é bem assim. Jesus não tem história de bem assim. Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Jeremias 1:12. 1:19 diz, se você quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então, ou você aceita que a palavra é verdade, ou um pouco dela é verdade e um pouco é mentira, então toda é mentira. Então, aceite que toda ela é a verdade. Agora, que na Bíblia existe coisas que Moisés falou, existe coisas que Jó falou, e não foi Deus que falou. As pessoas precisam raciocinar. Assim, você está falando agora, eu estou lembrando aqui,
Antigamente, antes do GPS, você, para poder chegar num lugar, você comprava um guia mapa. um mapa. Você, com aquele mapa, nunca ter ido lá, você seguia aquele mapa, você chegava no local. Sim. O mapa da prosperidade, o mapa de você viver bem, o mapa de você viver soso, já está escrito há 2025 anos. Está aqui. E ele está à disposição nossa. Nossa. Isso em várias versões, do jeito que você quiser ler. Contanto que você não seja só ouvinte, mas seja praticante dessa como palavra. Como está escrito lá em Tiago. Exatamente do jeito que está escrito. E assim, eu vejo que passado tudo, Jesus morreu, ressuscitou. Paulo, que matava cristão, ele veio, no caminho de Damasco, ele conhece, tem contato com o Espírito Santo, mudou radicalmente, escreveu 60% do Nosso Testamento. É Jesus toda hora falando assim, meu povo padece falta de conhecimento. É. E hoje essa Bíblia está aqui à nossa disposição. E assim, e o bom, pastor, é que hoje nós temos um local para a gente poder falar a verdadeira palavra. Porque Sim. assim, ou você fala a verdade da palavra, ou você fala a mentira da palavra. Não existe meio termo. Ou é açúcar ou é sal. Não existe isso. Não existe meio agridoce. Agridoce é outra coisa. Ou você é açúcar ou você é sal. Ou você é luz ou você é escuridão. E a palavra de Deus diz isso muito assim. E assim, não dá mais para as pessoas passarem fome e doença com a palavra. Não dá. Se a pessoa que está fora da igreja, que está usando algumas características da palavra, o que eu falo características, assim, está usando algo da palavra e não está aceitando isso e está prosperando, é me chamar de burro e falar assim, como que pode uma pessoa que não conhece Jesus na íntegra, como eu conheço, estar desfrutando de tudo isso? Está desfrutando por causa da questão de autoridade. De autoridade. Ela decide que não vai deixar ninguém passar pelo caminho dela. Ela decide, ela coloca um foco na vida dela. E ela tem como foco prosperar, trabalhar, fazer as coisas dela. Lembra que Deus amou o mundo. Deus ama essa pessoa também. Deus ama que não todos. nasceu de novo, mas tem uma determinação. A Bíblia diz que assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. E não está dizendo que é o cristão, não. É qualquer ser humano. Qualquer pessoa, qualquer ser humano. Então Deus amou o mundo. Então Deus amou todo mundo. E todos eles estão todos. Dentro. Ah, mas você agora tá chateado porque você não é exclusivo. Nós não somos exclusivos. Ou somos todos exclusivos para Deus. Porque Ele fez isso para todos. Então, todos nós temos a condição em Cristo de mudar todo estilo de vida. E essas pessoas que não têm conhecimento da palavra, não nasceram de novo, não têm Jesus, não praticam isso aqui, mas lembra lá em Gênesis 1, 26 e 27. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E deu a todo homem o poder, o domínio. O domínio. Então, todo mundo tem autoridade. Sim. Então, mesmo que você vê que, mesmo que a pessoa não seja nascida de novo, que ela não esteja dentro da igreja, mas tem pessoas prosperando. Tem pessoas que mantêm, por um sistema rígido, ela mantém o que ela quer fazer na vida e ela organiza a própria vida. O foco, né? O foco, porque ela tem autoridade. Não importa quantas pessoas aparecem para roubar a autoridade dela e dizer a elas que ela não consegue, mas elas têm como foco, eu posso, eu vou, eu faço, eu vou fazer acontecer, não deu certo, eu começo de novo. E aí ela termina praticando princípios da palavra. Levanta-te, resplandece, ser forte, corajoso, sabe? O Velho Testamento também não tinha a palavra, não tinha o Espírito Santo, mas eles tinham autoridade. E eles ouviam Deus. E uma coisa que as pessoas não fazem ideia. Joel, o profeta Joel, quando fala sobre o Espírito Santo, ele diz que depois daqueles dias ele derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é algo exclusivo dos cristãos. E sei que muita gente vai ficar com raiva agora. Mas é só ler Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Depois daqueles dias, os dias que Jesus morreria e ressuscitaria, ele daria o Espírito Santo sobre toda a carne. Agora, sobre toda a carne. Então, ele está sobre todas as pessoas. E eu vou perguntar agora a você, quando você, não sei se você nasceu de novo ou não, mas antes de nascer de novo, de ter Jesus como Senhor, você ouvia uma voz. Onde você ia, com quem você conversava,
não faça isso, não entra aqui, sai agora. Essa voz é a voz do Espírito Santo. Olha o amor de Deus manifesto. Não é só de cristão, gente. É da humanidade. Deus ama a humanidade. Por isso que eu digo que ministério, igreja, nós temos que amar pessoas. Eu não quero saber o que as pessoas estão pecando. Eu não quero saber o que elas estão fazendo de errado. Eu amo pessoas, porque Deus amou pessoas. Não o que elas fazem. Ah, mas você concorda? Não, eu não concordo. Eu não concordo com nada de errado que as pessoas estão fazendo. Mas eu amo pessoas. E amar pessoas não quer dizer que eu amo o que elas fazem de errado. Eu amo pessoas, elas só têm o direito de serem amadas, aceitas, perdoadas em Cristo. Não sou eu que as perdoo, é o Senhor quem perdoa. Isso não é lindo demais? Então, Joel 2, 28 e 29, ele diz que vai derramar e derramou. Então, cada pessoa tem um Espírito Santo sobre. Agora, você que nasceu de novo e declarou, Jesus é Senhor do meu Espírito, o Espírito Santo agora entrou dentro de você e ele é seu Espírito. Ele é nosso Espírito. E agora eu ouço a voz dele dentro, não mais fora. Então, eu quero é que as pessoas entendam que o plano de Deus é muito maior do que essa visão medíocre que está dentro das igrejas. Eu não digo nem medíocre, abaixo da média. Sabe, é muito rasa a visão de Deus que as pessoas têm. Porque se está tudo escrito, Vânia, se está tudo escrito, tem que ser praticado. Sim. E como que a pessoa pratica? Você pode estudar na melhor universidade. Você quer alcançar a sua maior universidade, você tem que fazer o quê? Você tem que estudar, se dedicar. Mas o estudo e dedicação é seu. Você quer melhorar na sua vida, você quer sair do cenário que você está, você tem que praticar a palavra. E a palavra é muito simples. Você lê e pratica, você lê e pratica, você lê e pratica, acabou. Isso. É igual mudando de fase, de videogame, que você faz, assim tem que ser. E nós, graças a Deus, nós estamos alcançando isso. Porque nós estamos realmente impactando pessoas. Porque você vê pessoas que estão sendo curadas, pessoas que estão saindo da situação que estavam de pobreza, pastora. Eu vejo assim, é a palavra de Deus mesmo. Porque a palavra de Deus ela é imutável. Praticou os princípios, o resultado é garantido. Meu irmão, você que está em casa e que está nos assistindo, você imagine, você compra uma semente, você bota na terra, você só joga água. Você não fica toda hora falando, cresce, 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 não. E a palavra de Deus é isso. Você quer se aproximar do Espírito Santo, lê a palavra. Você lendo a palavra, você muda tudo ao seu redor. Você toma consciência de como é realmente que isso aqui funciona. Olha, tem uma das parábolas de Jesus que eu acho linda. Ele diz assim, olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que pegou uma semente e jogou na terra. E ele foi dormir, e não sabendo ele como, no outro dia ele amanhece e vê que brotou um broto, aí depois ele fala de um ramo, aí depois um grão e uma espiga. E aí, e a gente que é nordestino, a gente sabe que quando você pega um grão de milho, um grãozinho, um dentezinho de milho só, você pegou ele e jogou na terra, aquele milho ele vai nascer, ele vai dar uma planta. E essa planta dá no mínimo três espigas cheias. E Jesus diz que o evangelho é desse jeito. Ele vai dar o grão cheio na espiga. Então, são no mínimo uns 3 espigas cheias. Agora, se você pega aquelas 3 espigas e semeia de novo, você vê o quanto você vai multiplicar. A mesma coisa as pessoas têm que entender a respeito da palavra. Você pega a palavra, você começa a praticar uma coisa, e praticar outra, e praticar outra. E daqui a pouco sua vida está cheia desse fruto. Sim. Tudo da palavra está se manifestando, porque o seu foco é semear a palavra, é viver a palavra. Não seja só ouvinte, seja praticante. Porque o ouvinte, como você falou de Tiago 1, 21 e 22, ele vai dizer que o ouvinte, ele está enganando a ele mesmo. Porque tem um tal de assentimento mental dentro da igreja que é muito ruim. As pessoas têm a Bíblia como um livro santo e elas aceitam assim, mas esse mais já ferrou tudo. Já trouxe problema. Então eu aceito o que está escrito, é para mim e ponto final. Eu não falo de doença, eu falo de saúde. Eu não falo de falta, eu falo de provisão. Eu não falo de diabo, eu falo de Cristo. Eu não falo de dor, eu falo de saúde.
Então, nós precisamos entender isso. Eu não falo de morte, eu falo de vida. Sim. Então, e isso é o que Jesus trouxe na justiça de Deus para nós. Então, cada pessoa deve entender dessa forma e dizer, olha, eu não sou tão inteligente para mudar a Bíblia. Eu tenho um manual aqui, eu vou ler, eu vou meditar e eu vou praticar. E vou ter o resultado dessa palavra na minha vida. Assim como Martim Lutero teve um encontro com o Espírito Santo lendo Romanos, porque ele deixou de ser padre para ele pegar esse livro que era sagrado e proibido, somente o alto escalão da Igreja Católica tinha acesso, e liberou para que todos nós tivéssemos acesso a isso. Você que também está em casa, está nos assistindo, você tem a Bíblia que vai mudar a sua vida. Mas para isso basta simplesmente você ler e praticar. Lê e pratica a Bíblia. E se ela não funcionar na sua vida, você entra em contato conosco. Porque ela tem que funcionar. Ela funciona. Ela é imutável. Ela é imutável. E só você tem que sair do cenário que você está hoje. Você que está passando falta, você que está no hospital aí, está com muitas das vezes os médicos com laudo dizendo que você tem poucos dias de vida, assim, a palavra pode te curar. A palavra muda a sua vida. A palavra muda, a sua palavra condição. cura você. E assim, e o cristão não pode falar de falta. O cristão não pode falar de morte. O cristão não pode falar de doença. Isso não está no DNA do cristão. O DNA do cristão é o quê? Provisão. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem fortalece o cristão é quem? É Cristo. Então nós somos feitos em mais semelhança de Cristo, nós somos feitos em mais semelhança de Deus. Nós temos o Espírito Santo para que nós possamos dominar o mundo. Dominar o mundo não é com o nosso ego, não é com nossos interesses. Dominar o mundo pregando a palavra. Amém. Fazendo com que todas as pessoas do mundo tenham que ter acesso a essa palavra. Não podemos mais ficar da nossa casa assistindo pessoas morrendo sem fazer nada. Quer ser cristão? Pratica a palavra. Mas seja você o exemplo da palavra de Cristo. Seja você ao ponto das pessoas olharem para você e falar assim, a pessoa mudou realmente. Pessoa, agora eu tenho uma referência. É assim que temos que ser. Porque assim como o mundo é contaminado com vírus, chegou o momento de a gente fazer o inverso. Vamos contaminar o mundo com a palavra? Se você que está em casa nos assistindo começar a falar a palavra para o seu vizinho, já são 2 pessoas ouvindo. Você imagine se a população, se um bairro começar a mudar isso. Esse bairro onde você mora não pode ter morte. E a igreja que você tem, vamos colocar lá na igreja, lá indicador de morte. Quantos dias nós estamos sem morrer ninguém lá na igreja? Porque não pode morrer gente da pessoa na igreja. É isso que é o caráter de Deus. A justiça de Deus na sua vida é essa. Está aqui, está escrito, está em vários livros aqui. Como você falou, tem 66 livros que faz com que as pessoas entendam. Pobre sair virar rico. Você sair da doença, você sair do julgamento, você sair de tudo. Então, como que a gente não consegue viver isso? No Velho Testamento, as pessoas começaram a ouvir Deus e mudaram a condição. Mudaram toda uma condição. E assim, Abraão era da terra de Ur, idólatra. Começou a ouvir Deus, se transformou naquele homem que foi o patriarca de muitas gerações. É chamado do homem de fé. O homem da fé. O homem da fé é Abraão. Então, Moisés saiu. Fé, né? O pai da fé. Aí, Adão saiu daquilo tudo e houve mudança na vida dele, porque ele ouviu Deus. Todos os outros vieram, ouviram Deus e mudaram. Então, no Novo Testamento é a mesma coisa. Você ouve o que Jesus fez e muda a sua própria vida. E muda a vida daqueles que estão ao redor. Dos que querem. Na verdade, a Bíblia só muda a vida de quem quer. Já estamos terminando nosso podcast. Esse é o 3º podcast de 10 séries que nós estaremos fazendo. Acompanhe no nosso canal. Fique atento nas nossas redes sociais aí. Venha nos conhecer, nós estamos localizados no Ministério Palavra da Graça. É uma igreja à frente do seu tempo. Eu falo mesmo, nós somos à frente do nosso tempo, porque a igreja, se você vai para uma igreja, você tem que saber assim, o que a igreja tem. A igreja pratica a palavra. Não pratica o que a Vânia fala, não, pratica a palavra. Começa desde o culto, onde são as palavras, onde são músicas alinhadas com a palavra. Música tem que ser alinhada com a palavra. O que diz a palavra? Eu não posso ter falta, eu não posso ter falta. Eu não posso ter doença, eu não posso ter doença. O fogo do Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Isso. Ele só aquece quando você realmente começa a ler a palavra. Venha fazer parte do corpo de Cristo e pergunte ao seu pastor quantas pessoas morreram esse mês na igreja. Porque tem que começar a ver. Porque a igreja, uma empresa quando é boa, você vê porque ela dá para os colaboradores, para os funcionários. Uma igreja quando é boa, ninguém morre. Porque a igreja de Cristo aqui, os profetas, os apóstolos foram decapitados. Ninguém morreu de doença. Paulo morreu de doença, João morreu de doença. Alguém morreu de doença? Não. Então não podemos morrer. Assim, venha fazer parte do Ministério Palavra da Graça. Venha ver, não só parte do nosso ministério, venha viver Cristo.
Isso. Antes de você fazer parte de qualquer ministério, vem viver Cristo. Pega a palavra, pratica na sua vida. Isso que é o mais importante, pastor. Eu quero te agradecer muito, mas a cada podcast desse é um aprendizado que eu tenho. E assim, é um aprendizado que eu fico mais revoltado de querer sair e fechar os hospitais, porque eu vejo assim, se o governo está gastando só em 10 anos de cada dia, a cada 2 minutos, tem um acidente de veículo no Brasil. De moto, de veículo, acidente de trânsito. E você vê que você pode estar mudando tudo isso com a palavra. Quanto é que custa? Se o governo descobrisse, né? Descobrisse, ia fazer de tudo para esse dinheiro estar dentro dos cofres do governo, né? Dentro dos cofres do governo, né? Porque chega um momento de nós apresentarmos a verdadeira palavra. Né? Sim. Porque você tem que conhecer Cristo. Você tem a palavra que já está escrita já. A palavra está escrita para isso, para você ler e praticar. Isso é simples. Amém? Uma honra para a gente, pastor. O próximo tema a gente vai saber como é que vai ser feito aí. O próximo tema a gente não sabe como é que vai ser. Mas é uma honra para a gente. Esperamos que vocês que estão aí em casa nos assistindo possam estar mudando realmente sua vida. Viva a palavra. Viva o que está escrito, não o que está sendo dito. É o que está sendo escrito. O que está sendo escrito. O que já está escrito tem que ser vivido. Não é o que o seu pastor fala, não, é o que está escrito. Porque se o pastor fala, se ele fala o que está escrito, está tudo certo. Tá, isso, se o seu pastor fala que está escrito na Bíblia, sem interpretação, que a Bíblia não tem interpretação, a Bíblia é Jesus. Isso. É a palavra viva. Isso. Amém? Obrigada, um prazer estar com vocês. Bom,